Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro evento online promovido pela ABPREV-RS. O evento se chama Finanças Jurídicas, como pensar no futuro quando o presente é tão incerto. O ABPREV do Rio Grande do Sul existe e trabalha há 14 anos pelo futuro do advogado e de seus familiares. Mas como pensar no futuro em um momento de tantas incertezas como este em que estamos vivendo? Pensando nisso, nós preparamos um evento com palestras que irão auxiliar toda a advocacia a enfrentar novos imprevistos, se adaptar com agilidade e ter proteção pessoal na área financeira e previdenciária. Nosso objetivo é uma apresentação leve, vou me abrir mão das apresentações muito formais e passar direto à apresentação dos palestrantes. Nosso evento conta com 3 painéis de aproximadamente 20 minutos cada. O primeiro trata da tomada de decisão financeira, com a psicóloga especialista em psicologia cognitivo-comportamental e psicologia econômica, consultora da Mirador Atuarial em Seguros de Pessoas e Previdência, Luciane Fagundes. Depois, nós trataremos de longevidade e mercado de trabalho, com Helder Molina, CEO da MAG Seguros, uma parceira histórica da ABPREV Rio Grande do Sul, e membro do Conselho da ABRAP. E encerramos com Finanças Jurídicas, com Eduardo Arruda, especialista em educação financeira e previdenciária privada. Após a explanação de todos os palestrantes, abriremos o espaço para perguntas que poderão ser realizadas através do ícone QIA, perguntas e respostas, que está na parte inferior da tela de vocês. Informo também que o link para a solicitação do certificado será disponibilizado no chat no decorrer do evento. É isso, pessoal. Para dar início, então, ao nosso webinar, eu passo imediatamente a palavra para a Luciane, com um tempo de 20 minutos para a sua exposição. Desejo a todos um ótimo evento e vamos aproveitar. Fique à vontade para as perguntas, que, na medida do possível, nós vamos encaminhando para os palestrantes, ou já durante a apresentação deles, ou ao final de todas as palestras. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, já que a pandemia nos colocou numa espécie de retiro, né? A ideia é a gente poder trazer alguns insights comportamentais, algumas reflexões, de preferência que essas reflexões consigam ser transformadas em ações, né? A ideia é conversar um pouquinho, bater um bate-papo rápido a respeito da tomada de decisão financeira, e eu gostaria de trazer algumas questões para vocês, então. Vocês acham que a gente tem um livre-arbítrio totalmente, temos liberdade para fazer as nossas escolhas financeiras, escolhas gerais da nossa vida? O que será que comandam essas nossas escolhas, né? Quantas vezes, por exemplo, se a gente for parar para pensar, a gente pensou, projetou, teve o plano de começar alguma atividade física e por quanto tempo a gente realmente conseguiu manter esse propósito? Ou quantas vezes a gente já pensou em ir trabalhar de bicicleta, né? Mas quantas vezes a gente realmente conseguiu fazer isso? Quantas vezes a gente pensou e desejou ser um pouco mais zen, mas por quanto tempo a gente conseguiu manter essa nossa decisão e essa nossa escolha? E vocês consideram importante poupar para o futuro? Acredito que sim, né? Mas quem de fato já começou a fazer alguma coisa? Então, essas reflexões, elas nos colocam a ideia de que muitas vezes, na lógica da psique humana, só a intenção não é o suficiente para que a gente passe realmente para um comportamento, para uma ação. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pela Standard & Poor's, sobre a educação financeira no mundo. Eles conseguiram fazer uma entrevista, uma pesquisa, na verdade, com 20 questões, em 144 países, onde eles conseguiram entrevistar 150 mil pessoas. E o pessoal tinha que responder algumas questões a respeito ali de habilidade numérica, juros compostos, inflação, diversificação de riscos. E o interessante é que nessa pesquisa o pessoal conseguiu identificar que 2 em cada 3 adultos são analfabetos financeiros. Eu não estou falando em pouco entendimento.
simplesmente analfabetos financeiros. Aí uma questão muito interessante, se a gente for olhar o ranking ali da Standard & Poor's, a Noruega é o país que está na dianteira, que tem o maior nível de educação financeira. Mas tem uma espécie de paradoxo na Noruega. Se a gente for olhar, hoje ela ocupa a 3ª posição da OCDE como o país com maior nível de endividamento familiar, né? As famílias estão endividadas. Quando a gente olha essas questões de decisão financeira, a gente percebe que não é só uma questão de intenção. Muitas vezes, apesar da gente estar vivendo a era da educação, a era da informação, a era da tecnologia, nunca tivemos tanta informação, aplicativos para nos ajudar nesse quesito da educação financeira, mesmo assim, só a informação, só a educação, muitas vezes não é o suficiente para que a gente consiga trazer alguma informação e transformar em conhecimento. Então, é importante a gente entender que o problema financeiro, ele não é causa, ele é consequência, né? E para a gente entender essas questões de consequência, trago dentro de uma questão mais psicológica para a gente discutir como é que está o nosso status de relacionamento com o nosso dinheiro, né? A gente está tendo um relacionamento aí sério, um relacionamento complicado, relacionamentos exigem desafios, né? E é importante a gente entender quais são, muitas vezes, os fatores ou as forças ocultas que estão por trás dessas nossas decisões e os nossos resultados financeiros. O Alexandre Kalash, médico carioca, né, ele já nos traz que a nossa vida se tornou uma maratona, né? A gente está vivendo, então, a revolução da longevidade, a gente está vivendo 30 anos a mais do que os nossos avós, 1 em cada 3 bebês que nascem hoje já vão ser centenários. Então, para a gente conseguir completar esta maratona da vida com sucesso, com êxito, ele nos coloca que a gente precisa conseguir acumular 4 capitais: o capital físico, o intelectual, o social e o financeiro. Então, não basta a gente viver muito, isso já é uma dádiva da medicina, né? Cada vez mais estamos vivendo mais, a gente tem que comemorar isso, né? Esse dado, esse fato. Mas a questão é viver bem, viver com qualidade, ter dignidade, né? Principalmente na fase final da nossa vida. Se a gente perceber o capital financeiro, ele estando inviabilizado, ele acaba comprometendo todos os outros 3 capitais, o físico, o intelectual e o social. Seguindo adiante, falando numa questão de riscos, né? E temos aí o Ayrton Senna, um cara que calculava riscos extremamente, com cálculo muito acurado, né? Ao longo dessa nossa maratona da vida, é importante que a gente se dê conta que podem acontecer alguns imprevistos. E como diz o Senna, algumas coisas a gente consegue calcular, outras a gente não consegue calcular, e principalmente essas que a gente não consegue calcular, os riscos inesperados, porque alguns são esperados ao longo da maratona da vida, esses são os mais perigosos e muitas vezes podem nos tirar de um planejamento, né? Quando nós começamos agora a pandemia, 56% dos brasileiros já começaram o ano de 2020 sem reserva financeira. Então, a situação que a gente tem hoje é a seguinte: nós temos aí em torno de 54 milhões de pessoas que estão enfrentando a crise da pandemia sem nenhum colchão financeiro. E se não se planejaram, certamente essas são pessoas que estão tendo que fazer uma improvisação financeira, né? Se a gente olhar as 2 últimas pesquisas de orçamento das famílias, 81% das famílias hoje não tem poupança. A poupança é zerada. E aí a gente pensa assim, não, mas isso é uma questão de renda. Será? Porque essa pesquisa aponta que mesmo entre os 10% mais ricos da população, 46% destas famílias também tinham poupança zerada. É interessante, a gente sabe que é importante poupar para o futuro, a gente entende essa necessidade, mas quando a gente passa de novo para a questão de ação, algumas coisas acontecem ali no meio do caminho que o resultado não acompanha essas nossas intenções.
Hoje a gente tem uma outra realidade, se a gente for pensar nos aposentados acima dos 60 anos, 1/3 dos aposentados continuam trabalhando. E se a gente for olhar aqui os motivos disso acontecer, a gente se pergunta, essas pessoas estão ainda no mercado de trabalho porque elas querem, porque elas gostam, enfim, porque se realizam trabalhando, ou são pessoas que precisam continuar trabalhando porque não se planejaram para essa fase da vida, né? Então, hoje a realidade é que 8 em cada 10 aposentados se arrependem de não ter poupado mais. E o que é complexo e o que é triste nessa situação é que quando a gente chega lá no final, não tem como a gente voltar, retroceder e refazer escolhas, né? Então, por que será que a gente faz o que a gente faz, mesmo sabendo muitas vezes que a gente não deveria ter feito uma escolha ou outra, né? O fato é que a gente tem, assim como as ilusões de óticas, onde a gente, daqui um pouquinho, tem dificuldade e a realidade nos confunde, nós temos ilusões cognitivas. O nosso cérebro, a nossa mente, ela muitas vezes nos traz algumas peças, né? Nos apronta algumas peças. E nós já temos hoje 4 ciências que estudam o processo de tomada de decisão, não apenas financeira, mas em relação a todos os recursos, como é que nós gerenciamos e administramos todos os recursos finitos na nossa vida. Seja as nossas finanças, seja a nossa própria vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, seja o nosso tempo também, temos muita dificuldade de administrar tempo. Então, nós temos 4 ciências que se debruçam e conseguiram aqui, a gente pode ver nesse arco aqui, identificar uma série de vieses ou de ilusões cognitivas, são mais de 200 hoje, né? Importante a gente entender que o primeiro psicólogo que recebeu o Nobel de Economia, o Herbert Simon, ele já nos trouxe em 1978 a ideia de que a nossa racionalidade ela é limitada por essas ilusões cognitivas. E principalmente em temáticas que envolvem dinheiro, futuro e cenários de incerteza, como o que a gente está vivendo agora, a gente tem a tendência a acabar utilizando atalhos mentais que nós chamamos de vieses cognitivos, e esses atalhos, eles fazem com que a gente acabe sempre desconsiderando o quê? Riscos imprevistos na nossa vida e reflexos lá na frente, no futuro, no longo prazo. Vamos tentar dar uma olhadinha em alguns desses vieses que fazem com que a gente não consiga atingir nossos objetivos futuros. Se a gente for olhar hoje, a gente tem a tendência a viver no que a gente chama de curto prazismo. O viés do presente é preponderante. O que acontece é que a gente tem muita dificuldade de lidar com as demandas do presente e do futuro, e principalmente a gente tem uma dificuldade de autocontrole nas nossas escolhas do presente. O que acaba fazendo que muitas vezes nossos objetivos e as nossas metas lá na frente, no futuro, acabem ficando desprezadas, né? Então, o curto prazismo ou as satisfações imediatas são uma dessas ilusões e um desses comportamentos que acabam prejudicando as nossas escolhas financeiras no futuro. Um outro viés bem interessante é que nós já nascemos, o nosso cérebro já nasce com uma espécie de lente cor-de-rosa. Nós fomos programados para enxergar e para perceber o mundo pelo lado positivo. Isso é bom, né, em determinado aspecto, mas o que acaba acontecendo? Esse viés que nós chamamos de otimismo excessivo faz com que a gente superestime a probabilidade de coisas boas, de coisas positivas acontecerem na nossa vida e subestime a possibilidade de eventos negativos. Então, o que acaba acontecendo é que nós somos muito mais otimistas do que realistas, porque a gente acaba desprezando os imprevistos na nossa vida. É como se os imprevistos não acontecessem com a gente, né? Só acontece com as outras pessoas. E um terceiro viés importante da gente considerar aqui
é que todos os assuntos que são emocionalmente desconfortáveis, a gente tem a tendência a negar e a evitar. E para nós é extremamente desconfortável, por exemplo, parar para pensar que a gente pode vir a morrer de alguma forma súbita, né? Ou que a gente pode vir daqui um pouquinho a sofrer um acidente e passar por uma invalidez ou ficar incapaz de trabalhar, e até mesmo a gente tem a tendência a evitar pensar em imprevistos, né? E que a gente pode, muitas vezes, daqui um pouquinho, perder nossa capacidade, por exemplo, de trabalhar. Então, todos esses assuntos, como eles são emocionalmente extremamente desconfortáveis, a gente tem a tendência de evitar parar para pensar. E se a gente não para para pensar, a gente não planeja e a gente não toma atitude nenhuma. A ideia daquela de que a gente, para ter um bom planejamento financeiro, basta a gente fechar lá nossas despesas no final do mês, se está tudo certo, é claro que é muito simplista, né? O Eduardo vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a gente também, para conseguir entender e ter um bom desenho de um planejamento financeiro, a gente tem que considerar, por exemplo, algumas outras questões. Uma delas é a questão do endividamento sustentável. Sim, em alguns momentos a gente precisa pedir uma ajuda, né? O que não pode acontecer é que esse endividamento se torne eterno e se torne um padrão de comportamento, né? Então ele tem que ter início, meio e fim. A gente tem que pensar pela questão de prevenção para imprevistos. Óbvio que a gente tem que pensar nas questões de disciplina financeira, e quando a gente pensa nesse termo aqui que a gente não gosta muito de utilizar, disciplina tem a ver com hábito, tem a ver com repetição. Não adianta eu me organizar 3 meses e depois eu perco daqui um pouquinho, né, o autocontrole. Saber investir, né? A gente já tem sérias dificuldades em saber consumir, imagina investir. E a gente tem que pensar nas questões de planejar uma poupança, né? Seja de emergência para curto prazo e uma poupança de longo prazo, né? Então, muitas pessoas têm a tendência a imaginar que poupar para o futuro é uma questão de luxo, né? Claro que eu não estou considerando aqui as pessoas que estão na linha da pobreza, né? Enfim, que não têm condições. Mas será que poupar é um luxo, né? Se eu puder, se sobrar, lá na frente eu poupo. Essa é a lógica normalmente que a gente utiliza para fazer as nossas escolhas, tomar nossas decisões de consumo e de poupança, né? Mas o que a gente consegue perceber é que nós temos 2 fatores que estão invertidos, e a poupança deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade. Essa é a lógica que a gente deveria ter de realização dos nossos planos futuros. É importante a gente perceber, com isso que eu fui levantando, essas questões de comportamento financeiro, que a gente tem um gap, né, entre intenções e ações. Algo acontece, como eu coloquei aqui, em termos de mecanismos inconscientes, de mecanismos psicológicos, cognitivos, e os pesquisadores já chegaram a um número de que 85% das nossas decisões, sim, são realizadas de maneira inconsciente, o que a gente chama no piloto automático, sem a nossa deliberação da nossa consciência. Então, é importante a gente conhecer muito da gente mesmo em primeiro lugar, né? Onde a gente erra, quais são os nossos vieses daqui um pouquinho que a gente mais utiliza, onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. Porque quanto mais a gente conhecer a respeito da gente mesmo, quanto mais autoconsciência a gente tiver, mais a gente consegue criar e desenhar mecanismos de proteção que nos protegem contra essas nossas derrapadas que a gente faz em termos de escolhas financeiras, né? Claro que a gente deseja um futuro melhor, né? Seria possível alguém querer um futuro pior, mas o que de fato, né, hoje a gente está conseguindo fazer na nossa vida para atingir esses nossos objetivos lá na frente, no futuro? Como é que as coisas ficam agora, que daqui um pouquinho
a gente vai voltar para uma nova normalidade, né? E a pandemia fez com que a gente mudasse daqui um pouquinho os nossos planos e os rumos aí da nossa vida. Como é que a gente lida com tudo isso agora, né? Se tem uma coisa que eu acho que foi extremamente, assim, positiva para quem trabalha com as questões de seguro e previdência, é que as pessoas se tornaram extremamente mais sensibilizadas para as questões de vulnerabilidade e de risco, né? A gente está vivendo na nossa própria pele e percebendo quanto o viver é arriscado e o quanto a gente não gosta de parar para pensar nisso. Mas sem um plano, a gente está percebendo o que pode acabar acontecendo. Muitas vezes a gente pode estar inviabilizando aí coisas muito importantes na nossa vida. Então, quando a gente pensa daqui para frente, já era uma necessidade da gente começar a pensar, por exemplo, quanto vale a minha vida, quem depende de mim, se acontecer alguma coisa comigo, eu dependo de quem? Como é que eu fico, né? Qual é o custo da gente envelhecer? Todo mundo quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, a gente não quer perder qualidade de vida. Isso tem um preço, né? Será que eu vou ter recursos financeiros para manter meu padrão de vida quando eu me aposentar? Hoje, 70% dos benefícios pagos pela Previdência oficial é de até um salário mínimo. O que eu consigo fazer, o que eu consigo realizar com R$ 1.045? Se essas eram perguntas importantes, será que só o INSS vai ser suficiente? Agora, elas se tornam questões essenciais, né? Porque a ideia de que o futuro não é feito ou não é construído pelo acaso, espero que não, né? Porque, infelizmente, com a dificuldade toda que nós temos de poupar, muitas vezes nós nos encontramos aí diante de um futuro que a gente não planejou, que a gente não gostaria, e muitas vezes a gente não tem mais o que fazer, né? Para voltar atrás. A ideia é essa, gente, que a gente consiga se conhecer e consiga manter um equilíbrio para administrar as nossas escolhas e as nossas decisões, tendo um pé em cima das nossas necessidades do presente e das nossas necessidades do futuro. Sim, a gente precisa diariamente estar consciente disso, né? Fazer o esforço que a gente precisa, porque não tem jeito, né? Nós somos os grandes responsáveis aí pelo nosso futuro. Não tem como a gente delegar isso para outras pessoas, né? Porque, como já dizia a Eliana Cardoso, dinheiro demais pode te fazer escravo dele e de menos te faz escravo de outras pessoas. Ou seja, a ideia de que o futuro é um compromisso nosso, inadiável, em algum momento a gente vai trombar de frente com ele, e o que a gente deseja é encontrar um futuro que a gente se sinta bem e realizado, né? E ele também é intransferível. Então, eu acredito que a questão da educação financeira, buscando uma independência, uma segurança e uma autonomia financeira, é o que vai garantir a nossa liberdade de escolha. No final, se a gente for resumir essa questão dos insights comportamentais, é importante a gente entender que a questão da liberdade de escolha, que é algo que a gente quer até o final dos nossos dias, passa muito pela questão de como a gente se relaciona com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, né? Acho que chegou o momento da gente abrir os olhos para isso e encarar com seriedade, né? Que é para a gente conseguir garantir a autonomia e a liberdade de escolha aí na nossa vida. Para fechar, a ideia é essa, né? Crises, essa é uma grande crise, uma crise mundial, não é a primeira que nós passamos nessa proporção, é claro, mas nós já vivemos muitas crises na nossa vida, né? E é importante a gente entender que a crise tem esses 3 elementos, uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. O que será que nós temos feito em termos de lição para a nossa vida em relação às crises que nós já passamos? Será que a partir dessa grande crise nós vamos conseguir dar uma virada de comportamento e trazer
as intenções para o lado das ações. Ficam aí as reflexões para a gente seguir no nosso papo aqui com o Molina e o Eduardo. Obrigada, pessoal. Muito bem. Muito obrigado, Luciane. Vocês puderam ter uma ideia do que nós estamos nos propondo a fazer aqui. O ABPREV está saindo um pouco do mundo do direito e tentando fazer a advocacia pensar um pouco em si própria. A casa é de ferreiro, o espeto é de pau. Nós cuidamos tanto dos interesses e dos direitos dos nossos clientes, e não é raro, e isso chega e bate na nossa porta no ABPREV, não é raro o advogado, a advogada que não pensa em si próprio, que não consegue ter esse planejamento, que por esses vieses, por esses impulsos, por esses incentivos e desincentivos que a Luciane tão bem falou, nós não conseguimos, muitas vezes, tomar a decisão adequada no dia a dia nosso, né? Às vezes por um pouco de soberba, né? As coisas estão boas, o escritório está bem, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou consumir mais, e uma decisão financeira que aparece uma pandemia, aparece uma greve do judiciário, aparece uma mudança lenta, mas que muda um pouco o mercado jurídico. Essas coisas acontecem e a gente quer fazer a advocacia pensar nisso. Nós tentamos fazer isso com o maior altruísmo possível. A ABPREV não tem fins lucrativos, ela não tem nenhum objetivo a não ser a vontade de entregar o melhor produto previdenciário para o advogado e para a advogada gaúcha e para a sua família. É fazer isso de forma mais barata, é fazer isso de forma mais eficiente. Quanto mais nós ganharmos escala, não tem nenhum segredo nisso. Melhor nós vamos ser, melhor eu vou entregar hoje a minha condição de diretor financeiro, entregar esse patrimônio para os participantes que vierem a conseguir se aposentar. E essas reflexões da Luciane são ótimas, eu espero que o público aí nos encha de perguntas, já estão chegando algumas, e estamos selecionando, e eu vou passar direto agora a palavra para o Helder, que vai falar de longevidade e mercado de trabalho. Helder, muito bem-vindo, obrigado pela presença. A palavra é tua. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês, ao lado da Luciane e do Eduardo. Eu vou começar até pegando um gancho no que você falou. Caso de ferreiro, espeto de pau. Não é só o advogado. O brasileiro não é previdente. O brasileiro prefere fazer o seguro do carro dele, da casa, e não se preocupa consigo próprio. Não se preocupa com a sua falta, o que vai acontecer com a família dele se ele faltar. Ou mais grave do que isso, o que vai acontecer com a família dele se ele ficar inválido, se ele se invalidar. Quando uma pessoa se invalida, ela perde a sua receita e gera um custo maior para a família. E nós, brasileiros, não nos preocupamos com isso. E aí, como é que a gente vai se preocupar também com outro risco social, que é a sobrevivência? Que é poupar hoje para ter amanhã. Abrir mão de ir para um restaurante, ir para um cinema ou para uma viagem e poupar para amanhã. O brasileiro não faz isso. Mas eu acho que nos últimos 3 anos, nós, brasileiros, fomos bombardeados com a reforma da Previdência. Esse assunto estava na nossa mesa. Portanto, toda vez que existe uma reforma de Previdência, seja aqui, na China, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, 2 coisas acontecem. Você vai ter que pagar por mais tempo e teu benefício vai ser menor. Então, hoje, todos nós brasileiros sabemos que o Estado não vai nos dar o que ele prometeu lá atrás, porque é impossível. Cada vez mais ele vai dar um benefício bem menor. Isso vai fazer com que cada um de nós se preocupe um pouquinho mais com o nosso futuro. Vamos
tema da longevidade. Eu tenho 60 anos. Qual era a expectativa quando eu nasci em 1960? É que eu iria... A expectativa ao nascer naquela época eram 58 anos. Portanto, hoje eu já sou um entulho atuarial. E eu escuto isso do meu pai, que tem 84, que quando ele nasceu era 40 e poucos anos. Hoje, passados 60 anos que eu nasci, de 58 anos passou para 76 e alguma coisa. Portanto, ganhamos 20 anos de perspectiva de vida em 60. É uma loucura isso. A cada 3 anos ganhamos um hoje. Onde é que vai terminar isso? Mas o advogado diz que vai advogar até morrer. Mas eu acredito nisso. Eu não acredito. A palavra aposentadoria para mim não existe. Aposentadoria é ir ao aposento, não é isso? Se a gente for procurar no Aurélio, acabou, caput, isso não existe mais. Nós vamos ter que trabalhar até o final das nossas vidas, até que a nossa capacidade intelectual nos permita. Claro que, ao longo do tempo, nós vamos diminuir a nossa capacidade de trabalho. Mas vamos ter que trabalhar sim, senão o dinheiro não vai dar. Não dá. Com juros, nós estamos com juro agora de 2%, já nós vamos ter juro negativo, igual ao Japão ou igual à Europa. Portanto, nós vamos ter que, claro, poupar muito mais, mas não vai ser o suficiente. Nós vamos ter que continuar trabalhando. Portanto, eu acho uma falácia hoje a gente falar em se aposentar. Acho que vamos falar muito em diminuir a nossa capacidade laborativa, com certeza. O grande desafio nosso em termos de longevidade é envelhecer com qualidade de vida. Esse é o segredo nosso. Isso hoje nós temos que fazer, nós temos que comer melhor, dormir melhor, se estressar menos, para poder ter qualidade de vida no futuro. Eu acredito piamente que nos próximos 20, 30 anos já vamos ter as pessoas que, teoricamente, não morrem mais. Elas vão poder comprar a sua longevidade. Da mesma forma que um avião, quando chega a X horas, você tem que trocar uma peça, o ser humano vai ser a mesma coisa. Você vai entrar numa maquininha 3D, vai pegar o seu DNA e vai te imprimir um fígado novo. Então, quem gosta de beber vai ter solução, gente. Isso vai acontecer. A única coisa que ainda está obscura é o cérebro. Como é que a gente consegue resolver esse problema? Em 10 anos vai ser resolvido, você vai poder ser metade máquina e metade ser humano, mas o teu sentimento vai estar dentro da máquina. Portanto, é possível que a gente vá ter que viver muito, mas muito mais do que a gente está imaginando. E, para isso, a gente tem que poupar. Só que, diferentemente do americano, aonde, desde a concepção da criança, os pais já estão na barriguinha da mãe, dizendo, olha, quando você começar a trabalhar, você vai ter que poupar. A gente, no Brasil, ouviu uma coisa totalmente diferente. Que o INSS era o provedor de tudo, que você não precisava de nada. Cabe a nós, em termos de educação financeira, demonstrar que as coisas não são mais assim. Que a gente tem que se preocupar com o nosso futuro. A começar, eu sempre falo dos 3 riscos sociais. Para mim, esse é um guarda-chuva. É a morte prematura, a invalidez e a sobrevivência. Tem que olhar o todo. A gente tem que ser previdente para o todo. Isso é um pouco a minha crença. Portanto, nesse contexto que a gente vive, nós vamos ter que ser cada vez mais previdente.
brasileiro não acorda com vontade de comprar seguro de vida. Como a Luciane falou, ele até evita falar de morte, falar em invalidez, falar de sobrevivência. Isso é o que ele faz. Ele praticamente põe um para-choque ali. Só que, como eu falei, tivemos a reforma da Previdência e agora tivemos uma pandemia. Eu acredito que as pessoas só acordam para esses riscos sociais quando elas sofrem alguma coisa com elas ou vem uma coisa muito perto delas. E o que a gente passou nessa pandemia foi ouvir a mídia vender um terror para nós fora do comum. Não existe verba de marketing possível para pagar por exemplo, o que a Globo tem feito em termos de terror. Portanto, o brasileiro hoje está começando a ficar um pouco mais assustado. Olha, será mesmo que eu tenho que comprar um seguro de vida? A gente tem sentido, pelos nossos corretores e agentes, que as pessoas estão mais acessíveis a ouvir essa história. Que a gente pode ser mais direto para falar hoje sobre morte e invalidez, coisa que a gente não podia fazer. O latino não gosta disso. Então, isso já é uma mudança de conceito gigantesco. A nossa indústria de seguro e previdências nunca teve no primeiro patamar entre as necessidades das pessoas. E, passada a pandemia, vai estar. A Bain & Company, que acabou de fazer um estudo nos Estados Unidos, demonstrando isso, que essa indústria vai ter, pelo menos agora, um olhar maior do cidadão. E é isso um pouquinho que a gente espera que as pessoas se sensibilizem mais. Como você falou, o advogado, ele cuida da vida dos outros e esquece da dele. Meus senhores e minhas senhoras, está na hora de vocês se preocuparem com a vida de vocês, sim. Acho que esse é o chamamento que acho que a crise está fazendo conosco. Pois é, Helder, foram tantas coisas que me ocorreram. Eu até entrei num ping-pong ali contigo, que não resisti. E, na verdade, às vezes eu fico pensando, quem não conhece o Helder ele trabalha numa seguradora que é parceira das OAB Prévios, acredito, se não são todas, são 95%, não sei quantas são, mas atende as OAB Prévios do Brasil. E nós temos um desafio, Helder. Quando a gente lida com um advogado que ou não transita dentro da ordem, dos eventos da ordem, que não é conhecido de nós que fazemos parte do Conselho Deliberativo, da diretoria, que participamos dessas atividades de órgão de classe, eles olham com um distanciamento, eu vou dizer assim, com relação a esse esforço de classe que nós fazemos. E a gente parece que fica pregando para convertidos. Os nossos eventos, as pessoas entram e são os nossos conhecidos, são as pessoas que compartilham das nossas convicções, e a gente tem um desafio muito grande de chegar a quem não pensa nisso, a quem não toma a iniciativa de entrar nessa live, de assistir isso, de fazer um planejamento. A Luciane começou com um viés psicológico e de tomada de decisão econômica que não é racional, é uma falácia a gente achar que sabe o que está fazendo quando faz uma compra ou decide um investimento, não é só gastar, né? Até ao poupar mesmo. E a tua experiência tão grande de trabalhar nisso, eu acredito que a gente enfrenta um desafio quando quem nos ouve pensa que a gente está querendo vender e não proteger. Eu sou um diretor
não remunerado, os meus colegas todos se doam de uma forma maravilhosa de conselhos e diretoria, e nós temos que convencer as pessoas de que o que nós estamos fazendo é melhor do que o que um banco faz. E o banco tem fins lucrativos, e nós não temos fins lucrativos. E por que o Ricardo está lá, então? Por que os colegas dele estão lá trabalhando? Porque nós temos uma vontade de participar, uma vontade de aprender, uma Tem vontade propósito. de se doar, tem um propósito, tem algo que nos move. Eu sou um apaixonado por previdência, eu gosto de fazer isso, gosto. Eu tenho que me cuidar para não fazer demais do que eu faço de OAB prévia, porque senão eu esqueço do escritório. Quando eu me dou conta, eu estou lá trabalhando e trabalho com muito gosto nisso. Mas as pessoas, elas não param para pensar ou pensam que a gente, de alguma forma, não dão o valor. A gente precisa chegar... Aí eu misturo a psicologia com essas duas considerações, de que a gente muitas vezes fica falando para quem a gente sempre fala e acredita. Talvez o Eduardo venha a fechar um pouco esse círculo, que captar dentre os que estão nos assistindo alguém que queira aprender. Eu vou cuidar das finanças do meu escritório, eu vou cuidar de um planejamento financeiro, porque a gente não tem essa cadeira na faculdade. Nós não temos cadeira de captação de cliente, nós não temos cadeira de advocacia. As cadeiras práticas, no meu tempo, 20 anos atrás, me formando... Ricardo, eu acho que isso é uma briga que nós temos que ter. Nós temos que colocar no pré-primário educação financeira. Eu acho que essa é uma bandeira que a OAB poderia levantar. Eu venho brigando muito por isso. Eu acho que só através da educação financeira que a gente vira esse jogo. Eu acho que essa pode ser uma grande bandeira da OAB. É a inclusão de educação financeira no currículo escolar. Desde cedo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito bom. Vai ter mais. Fiquem aí que a gente vai tirar mais algumas casquinhas da Luciane e do Helder. Agora, a primeira fatia do Eduardo, que vai falar de finanças jurídicas. Eduardo, por favor, o tempo é teu, é um prazer te ouvir, muito obrigado por estar aqui também. Toca a ficha. Doutor Ricardo, obrigado, mais uma vez juntos. Um abraço a Luciane, o Helder e todo mundo que está aqui nos assistindo, a Ari e muita gente. Eu acho que o primeiro desafio nosso é fazermos um debate tão interessante quanto esse e não conseguirmos olhar quem está conosco. Esse talvez seja um desafio nosso que vivemos aí em palco, né? A Luciane nas aulas, o Helder já assisti muitos eventos juntos, nos últimos 8 anos eu tive muito dentro do mercado da Previdência, tanto com outros parceiros da Previdência complementar, né, quanto outras, a OAB Prev também. E esse eu acho que é o primeiro desafio nosso, é fazer um debate com tanta gente interessante, ali tem muita gente nos assistindo, a gente ainda não está conseguindo assistir. Então esse é um desafio. E o outro, que 2020 nos traz como desafio, é que eu fale depois de Luciane Fagundes e Helder Molina. Então está aí um outro desafio na minha carreira. Agora, voltando para que a gente estava falando de assunto, eu acredito que a gente trouxe um viés da psicologia, do comportamento, depois uma parte tecnológica e prática do mundo, né, das finanças, dos comportamentos, e dado o que a Luciane apresentou, e que o nosso nível, independente da nossa renda, o nosso nível de educação financeira e até analfabetismo financeiro, independente da nossa renda, é muito alto, né, de 2/3 dos brasileiros. Então, não é um privilégio de uns ou de outros. Então, eu trago aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer um compartilhamento aqui da tela. Acho que foi, né? Então, a ideia é falar da tríade jurídica, da tríade financeira nas finanças jurídicas, que é uma ideia que eu acredito que é muito básica, porém, quanto mais simplifico o que eu trago, normalmente tem uma entrega melhor. Porque a gente está acostumado a falar tanto de finanças, tanto no comportamental, quanto no emocional, quanto no psicológico, quanto no mundo tecnológico, inclusive, das finanças,
e que às vezes a gente esquece do beabá, né? Então aqui eu costumo sempre trazer uma ideia muito, muito básica, que é começar do começo, ter clareza, controle e coerência sobre o nosso dinheiro. E a gente não aprendeu isso no colégio, na faculdade, nem no MBA. E um dos meus MBAs foi sobre finanças e investimentos. E basicamente tu não tem uma aula de educação financeira. Então, olha só, no MBA de finanças, você praticamente não aprende sobre educação financeira. Imagina, né, nas outras grades. Então, quando eu trago, primeiro, é a clareza sobre o meu custo de vida. Senão eu vivo todo mês numa roleta russa. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu preciso de um empréstimo? Será que eu vou precisar vender o meu carro? Então, primeiro de tudo é clareza qual é o meu custo de vida e as minhas despesas fixas e variáveis. Isso é bem simples, mas a grande maioria não faz. Depois é controle. Esse controle eu posso fazer num caderno, numa planilha, num aplicativo. Eu vi que a Luciane trouxe aqui algumas imagens de aplicativos. Se eu não me engano, tinha até uma imagem do Minhas Finanças. Vocês podem utilizar, tem versão gratuita. E quando a gente fala de coerência, que é uma palavra tão forte, eu acho uma palavra muito forte, quando a gente está falando em coerência na nossa vida financeira. E existe alguns estudos, tanto na Infomoney quanto em outras agências, sobre o quanto que a gente deveria dividir as nossas despesas, né, dentro da nossa casa. E eles sugerem uma regra, normalmente, que é o 50, 30, 20, que é o 50% do que eu tenho do total do meu dinheiro em gastos essenciais, como moradia, meu condomínio, água, luz, transporte, e aí vai estar o meu carro, educação, saúde, meu supermercado, a minha alimentação essencial. Então, 50% disso é em gastos essenciais. E aí, quando as pessoas começam a fazer essas anotações, a gente já vê extrapolando muitas vezes aqui. E foi o que o Helder falou. Às vezes a pessoa prefere já ir em busca do segundo carro antes de organizar as suas contas e talvez já começar a investir e fazer sua proteção. Depois tem as prioridades financeiras, que seria em torno de 20%, para previdência, seguro, para pagar suas dívidas e seus outros investimentos, que normalmente, a Luciane fez um slide onde explicou, né, normalmente a gente gasta e depois pensa em poupar, então teria que inverter. Então a gente traz alguns trazem 15%, outros 20% até 25%, de prioridades financeiras. E o outro 30% é de estilo de vida, TV a cabo, internet, telefone, restaurantes, viagens. Então, tudo isso aqui que pode chegar a 30%. Só que tem gente que coloca 50% dos seus gastos em estilo de vida, querendo viver um degrau acima. E aqui está um grande desafio do nós, né, latinos, né? O latino é mais assim, né? Gosta, né, de reconhecimento, então normalmente tem uma vaidade mais aflorada. Então aqui fica uma sugestão. Eu sei que para nós que estamos trabalhando todo dia com finanças, isso é muito básico, mas para quem não está todo dia falando sobre esse assunto, vale a pena, né, pegar um papel, uma caneta ou uma planilha no Excel e trazer um pouco esses dados. E como eu chamei de tríade, a segunda parte é o poupar, né? Não vou ficar chovendo no molhado. Eu vi que a Luciane trouxe uma parte desse estudo, onde ela falou sobre os brasileiros que continuam trabalhando. E eu trago um número que é um antes desse, né, Luciane? Que quantos % dos brasileiros conseguem se manter na aposentadoria, né? Que é um outro tema gigante, né? Será que a gente vai continuar se aposentando ou não? Nós que estamos no meio acreditamos que não, mas boa parte dos brasileiros torcem e esperam pela aposentadoria. Então, olha só, pelo IBGE, 46% dos brasileiros aposentados, eles dependem de parentes. Já imaginou, né? Trabalhar uma vida inteira e aí você não ter independência nessa fase. Outros 28% dependem de caridade e outros 25% continuam trabalhando. E aí a Luciane explicou, destes 25% que continuam trabalhando, quais são os motivos, né? Falou lá no início. E 1% conseguem se manter sozinhos, com o mesmo padrão de vida, mesma qualidade de vida e conseguem parar. Ou seja, é uma exceção, não somos referência no assunto finanças ou no assunto de aposentadoria. E o tópico 2, que é sobre poupar, que foi muito bem tratado até agora, tem um outro motivo. Olha aqui. Quem for aqui de família, né, vai poder comentar também. Olha só, divórcio, né? Está sempre entre os 5 motivos alegados pelos homens e pelas mulheres
né? Tá ali a fonte que eu trouxe. E se a gente olhar todos os anos, 2017, 18, 19, sempre está entre os 5 principais motivos de divórcio, falta de dinheiro. E muitas vezes é falta de controle, de planejamento, de consciência. Todo esse debate em todos os níveis que a gente trouxe até agora. Então, não afeta simplesmente o meu bolso ou simplesmente o meu ato ou não de se aposentar, mas sim a minha vida, a minha casa, o meu casamento. Olha só o quanto de coisa que influencia o ato ou não de ter a consciência de poupar. E aqui, de novo, né, vou trazer aquilo que a gente conhece há muito tempo, que é separar em curto, médio e longo prazo. E o curto prazo para emergências. Em outras épocas, seria difícil da gente ficar explicando, né? Mas como assim uma emergência? Igual essa, a pandemia. Né? As coisas mudaram da noite para o dia, e se você tivesse 6 meses de todas as suas despesas pagas, né, poupada no curto prazo, você estaria muito mais tranquilo. Né? Não estaria correndo alguns riscos, de repente, desnecessários. Então, e aqui é legal que tenha liquidez, né? Um CDB, por exemplo, ou uma poupança. Poupança eu coloquei em vermelho, porque se você, né, deixar o seu dinheiro em poupança, no final do ano você vai comprar menos coisas do que você tinha, né? Por causa da nossa taxa de juros, que está lá embaixo. No médio prazo, são seus sonhos de 1 a 5 anos, carros, suas viagens, né? Aí você pode pegar um título público ou um fundo de investimento. E no longo prazo, que antigamente eu só falava que era aposentadoria, agora eu chamo de longevidade. Né? Então, essa nossa longevidade, que pode ser para manter o padrão, pode ser para se aposentar, pode ser para vários motivos, mas a gente está falando sobre longevidade. Né? Nos últimos 30 anos, aí, se eu não me engano, a gente ganhou 11, né? Anos já de expectativa de vida, que foi um grande presente. Como diz a Denise Maidaichen, né? O nosso grande presente não foi nem a revolução tecnológica, né? Talvez tenha sido a revolução da longevidade, né? Que a própria Mongeral tem um instituto, né? A longevidade, que é muito bacana. Então, aqui sobre a ideia de manter o padrão. Você pode, claro, diversificar em imóveis, e uma das opções é você ter uma previdência privada complementar como a própria. O ABPREV, que a gente está falando aqui hoje de Rio Grande do Sul, mas tem o ABPREV em todo o país, né? Se alguém estiver nos assistindo aí de um outro estado também, você pode procurar, que é uma excelente opção. E concluindo a parte da tríade, que são as entradas, os ganhos ou os honorários, o mundo ideal seria o quê? Uma retirada fixa mensal. E aí eu escuto, Eduardo, mas o advogado não ganha assim. Então, eu já trouxe a opção B, que é o mundo real, né? Que é viver dentro do padrão de vida e não um degrau acima. Na dúvida, um degrau abaixo. E você sempre economizando e poupando, e não indo ao seu limite, não procurando financiar o próximo imóvel, né? E esse ponto C e D está muito ligado lá na outra matéria emocional, talvez ligado um pouquinho à programação neurolinguística, que é não focar em economizar o cafezinho. Tem muito canal aí de YouTube e muitos influencers financeiros que focam em tomar um banho mais rápido, que focam em tomar um cafezinho a menos. Não gosto desse conceito de focar na miséria. Eu acho que a pobreza traz pobreza. Por isso eu começo falando sobre controle e coerência dos gastos, e não de focar em miséria. Né? A pessoa ama um sabonete de R$3 e aí está poupando e compra um que ela odeia por R$2,20. Economizou 80 centavos. Não faz diferença nenhuma na vida e ainda volta com uma sensação ruim para casa. Então, o emocional fica muito afetado e você não vê a diferença no seu bolso. Então, foca na prosperidade financeira. Foca em ter controle e coerência, mas foca em ganhar mais. Foca em conquistar mais clientes de maneira ética. Aí, já que a gente falou sobre incluir educação financeira, eu queria incluir inteligência emocional, eu queria incluir empreendedorismo jurídico e marketing jurídico nas cadeiras, que seria sensacional. Falando sobre empreendedorismo jurídico, porque o advogado não aprende a fazer um plano de carreira, um plano de negócio, mesmo num plano simplificado, lá no Canvas, né, que os irmãos criaram, você digita lá no Google, modelo de negócio, e você vai identificar com clareza quais são os seus diferenciais como advogado. Você consegue identificar qual que é o seu público ideal, porque quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Não é mesmo? A Luciane tem uma linha de atividade profissional. A OABPREV tem uma linha. A Mongeral, a MAG, tem uma linha. Né? E é muito forte, e é a principal entre os instituídos no Brasil. Entende que tentar se pegar tudo talvez não conseguisse?
Então, tem o seu avatar, né, que o marketing chama, ou a sua persona. Então, é ideal que o advogado tenha qual é a clareza do seu cliente, do seu público ideal, para que ele possa gerar conteúdo para essa pessoa. E informativo, sempre, cuidando com o código de ética e disciplina. E a outra parte é sobre fidelizar clientes. Eu atendo muito advogado, tenho um canal de marketing jurídico, e eu recebo muitas reclamações. Eduardo, meu cliente é muito chato, me liga para saber das coisas. Aí eu pergunto, a sua razão de existir não é ajudar o seu cliente? Levar, proporcionar a justiça, atendê-lo da melhor maneira? E aí após você assina a procuração, ele é o seu cliente, ele virou um chato. Ao invés de você ligar no aniversário dele e dar o parabéns. Ao invés de advogado, uma vez por mês, levantar o telefone e falar assim, doutor Ricardo, estou cuidando do seu processo como se fosse meu. E no dia que tiver uma movimentação, você será o segundo a saber, eu serei o primeiro. Entende? Acaba que o advogado vai estar fazendo com que o seu cliente seja o seu advogado da sua marca. Né? Mas são coisas básicas que normalmente a gente não faz para que a gente tenha mais prosperidade financeira. E o assunto está todo conectado. Porque se eu não aumento minhas entradas, eu não tenho a prosperidade. E, por fim, a ideia do marketing jurídico. E lembrando que o marketing jurídico, dado ao Código de Ética e Disciplina da Ordem, o advogado é proibido de fazer a publicidade, mas ele pode gerar conteúdo informativo. E aí abre uma gama gigantesca. Né? Até vim aqui em Florianópolis, né? Teve a primeira sessão pública em 2019 sobre publicidade na advocacia. Então, participei e acompanho sempre muito esses eventos. E aqui eu reforço, né, sobre o marketing jurídico na advocacia, escolher o canal de comunicação aderente. Então, a gente entrou numa tecnologia muito forte. Então, como que eu vou me relacionar e gerar conteúdo para o meu público ideal? Provavelmente pelas redes sociais. Então, escolha aquela que o seu público-alvo está. Segundo ponto, falar a mesma linguagem do seu público. Eu canso de assistir lives, webinar, e o advogado falando num juridiquês, doutor Ricardo, que o cliente dele fala assim, não estou entendendo nada, não vou conseguir, ele deve ser muito caro aí esse advogado, porque não estou entendendo nada. Então, normalmente o advogado, quando vai para uma live, ele acha que está se comunicando com outro advogado, e ele esquece que ele está se comunicando com o seu público, com as pessoas que estão seguindo, e ele está ali gerando conteúdo, porém, num juridiquês que muitas vezes a pessoa não entende. Outra ideia é gerar conteúdo informativo com frequência. Não adianta uma vez por mês eu gerar um artigo, ou um conteúdo, ou uma live. Isso não vai gerar frequência. O mundo hoje é muito rápido, né? Estamos totalmente numa chuva de informação, então realmente a gente tem que estar ali todos os dias. Configurar a rede social e deixá-la atrativa. Então, quem não tem tempo para o marketing, não tem tempo para ganhar dinheiro. Escuto muito advogado me dizendo, Eduardo, eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, então não tem dinheiro para ganhar dinheiro. Não tem tempo para ganhar dinheiro. Então vai lá, organiza seu Instagram, seu LinkedIn, seu YouTube, né? Grava seu conteúdo. Os vídeos, eles geram mais autoridade, mais ainda do que algumas pessoas que estão escrevendo livro nessa época. Tá? Então, olha só, o vídeo já gera ainda mais autoridade e aumenta o engajamento em até 80% das pessoas que estão te seguindo. E mostrar bastidores, e não só a parte do juridiquês, porque isso não comunica, mostrar os bastidores e um pouco da sua vida aumentam a audiência. Tá? Então, isso é uma característica, inclusive, do brasileiro, né? Que nesse ano bateu o recorde de audiência no Big Brother Brasil com 1 bilhão e 500 milhões de votos. Esse é o nosso Brasil. Então, as pessoas gostam de saber o por trás, como que as coisas estão acontecendo, os bastidores, o trailer do negócio. Tá? Então, mostrar um pouquinho do seu negócio acontecendo na sua advocacia, isso também aumenta o engajamento. Essa última página foram dicas de prosperidade financeira, né? Para que o advogado também lembre que isso é muito importante para a sua carreira. Então, reforçando, falamos da tríade. A tríade é ter controle e coerência com tudo que eu gasto, ter compromisso com o esforço de poupar, de preferência no curto e no longo prazo, e também ter a mesma importância no ganhar mais dinheiro de maneira ética, trazendo empreendedorismo jurídico e marketing jurídico para o seu dia a dia. Assim eu encerro,
te devolvo a palavra. Sobraram 2 minutos, então estou aqui comprometido, cronometrado. Devolvo o Ricardo para deixar aberto aí para as perguntas. Que beleza. Eduardo, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu dar uma volta bem interessante mesmo, começando dentro da cabeça, passando por uma visão mais estrutural, mais ampla, né, macro, do Helder. A Luciane nos apresentou essas minhoquinhas e a gente fechou com o bolso e com botar no papel, botar para funcionar de forma mais organizada com o Eduardo. Eu tenho alguns recadinhos para passar antes das perguntas. Primeiro, que a live está sendo gravada, vai ficar disponível em alguns dias no canal do YouTube da OABPrev e também nos canais de comunicação da Ordem. Certificados. Eventuais interessados podem solicitar certificado. Está no nosso chat o endereço. Vocês podem fazer o pedido lá e vão entrar em contato com a nossa equipe de apoio e obter o certificado de presença por assistirem este nosso evento. E, em demonstração da qualidade da plateia, tem um comentário do José Mendonça. Eu tenho um orgulho enorme de ter ele no nosso Conselho Deliberativo. Mendonça, a advocacia, ele mesmo diz, né? A advocacia não me conhece muito, mas o segmento conhece ele muito bem. Ele tem anos de entrega de altíssima qualidade para o sistema de previdência complementar fechado brasileiro. Foi diretor-presidente da ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão. Os fundos de pensão no Brasil têm quase, fechado em 2019, com quase R$1 trilhão, e isso significa, isso parece uma dinheirama, não é? Mas isso significa menos de 15% do nosso PIB. E tem países com um sistema previdenciário semelhante ao nosso, ou melhor que o nosso, com um nível de formação de poupança privada em previdência complementar fechada muitíssimo maior. 20, 30, 50, tem casos de mais de 100% do PIB acumulados em previdência complementar fechada. E esse é um desafio nosso. A gente precisa mostrar, a gente precisa crescer como país, a gente precisa sair dessa crise e a gente precisa fazer o que cada um dos nossos palestrantes recomendou aqui. Dados esses recados, eu vou passar. Vocês estão todos que estão participando, estão convidados a enviar suas perguntas, e eu selecionei aqui 3 perguntas, comentários, que eu acho que, pela temática delas, elas podem ser respondidas por todos. Eu fiz, de alguma forma, um direcionamento, elas não tinham uma direção específica, mas eu fiz um direcionamento, uma específica para Luciane. Luciane, tu mencionou esse desafio em todo dos vieses, né? E a gente está compelido a isso. A gente está tentado por trocar de celular, a gente está tentado por trocar de carro, a gente pensa em uma viagem boa para nós, nossa esposa, nosso esposo, filhos. A troca da casa é menos porque o imóvel, de certa forma, ele guarda um valor, mas a gente está sempre premido pelo consumo e nunca está estimulado pela poupança, né? Eu tenho um joguinho de palavras que eu costumo fazer do prosperar. A etimologia de prosperar é o prosperare, a vantagem de esperar. Quando a gente planta, tem uma vantagem em esperar, em regar, em deixar crescer aquela planta. A gente precisa dar tempo ao tempo. Né? E isso tem a ver com a lógica de capitalização, que é um tema que talvez seja um pouco mais árido para a gente tratar aqui, que é da cigarra e da formiga. É juntar dinheiro e esse dinheiro junto
guardado lá e ele vai rendendo. Porque quando a gente deixa aplicado, rende. O advogado entende uma coisa. Tinha as revisionais de juros que cobravam dos bancos os juros sobre juros e cresciam as dívidas enormemente. Isso ainda existe hoje no cartão de crédito. Quando a gente deixa o dinheiro guardado, é juros sobre juros. A gente não tira esse dinheiro, ele vai crescendo exponencialmente. Aquela aula de matemática que a gente não prestou muita atenção lá no colégio, e tinha a progressão aritmética, que era uma curvinha subindo lentamente, e a progressão geométrica, que ela crescia. É assim o dinheiro guardado. Mas a gente não consegue resistir. E aí eu quero dicas tuas, eu quero ver se a gente planta uma sementinha para quem está nos assistindo. Como a gente sai dessa irracionalidade? Se tem alguns macetes para a gente melhorar o nosso processo de tomada de decisão financeira no dia a dia. Quando que a gente escapa das pegadinhas da tentação do dia a dia, do celular espetacular que abriu, da joia, do relógio, do que for, né? O dinheiro entra, a gente quer do vinho, do que seja. Uhum. Bom, Ricardo, antes de responder essa questão específica, só para retomar um pouquinho a ideia da educação financeira, nós aqui, brasileiros, o Brasil ele é um pioneiro de desenhos de programas de educação financeira nas escolas, porque o ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela foi construída em 2010. Desde 2010, nós temos as disciplinas de educação financeira nas escolas, ensinando os nossos alunos a utilizarem ferramentas financeiras para conseguirem chegar nos seus objetivos financeiros de plano para o futuro, enfim. Quando eu passei aquela lâmina a respeito da pesquisa da Standard & Poor's, eu esqueci de comentar com vocês, não sei se vocês repararam, qual era o ranking do Brasil entre aqueles 144 países, né? Noruega em primeiro lugar, né? Maior nível de educação financeira, mas o que aconteceu para estarem com um nível de endividamento tão grande nas famílias, né? Comportamento perdulário, inadimplência, mimados, a gente poderia dizer assim, né? E o Brasil estava lá na posição 74. Bom, se nós temos a Estratégia Nacional de Educação Financeira desde 2010, a gente também tem que dar uma revisada nas questões de educação. Precisamos rever isso, como é que a gente está fazendo essa educação, porque só a informação, como eu disse, não basta, não é o suficiente para mim trazer isso para o meu comportamento. Então, nós temos esse grande desafio, que é o desafio comportamental para olhar. Então, respondendo à tua questão, o pessoal que estuda tomada de decisão, nós já temos aí alguns grandes, inclusive psicólogos que ganharam o Nobel de Economia por esses estudos, que conseguiram fazer o mapeamento desses vieses, eles já nos trazem a ideia de que poupar é algo antibiológico. Nós acabamos recebendo essa herança dos nossos ancestrais. Imagine que no tempo que a gente vivia nas cavernas, a gente tinha que estar com o foco totalmente voltado para o presente, para o aqui e agora, e foi isso que garantiu a nossa sobrevivência e nos trouxe até hoje. Então, assim, não tem como a gente poupar sem a gente fazer esforço. É antinatural isso. Então, a gente tem que fazer um exercício de autoconscientização o tempo inteiro, porque a nossa tendência, o nosso padrão natural é gastar. E o tio Freud, como eu digo, ele já nos ensinava que nós somos seres desejantes. Basta ver o bebê, né? Está o tempo inteiro desejando algo e quando algo desconfortável acontece, ele quer sair daquele desconforto, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, enquanto seres humanos, de entender também uma outra questão, que é o que é desejo e o que é necessidade na nossa vida. Como seres desejantes, nós vamos ser sempre desejantes até o final da nossa vida. Só que a gente tem que começar a amadurecer, né? A nos tornar conscientes que a gente precisa procurar fazer esse equilíbrio, né? Então, o que eu vejo muitas vezes são pessoas que têm
algumas ideias, algumas crenças distorcidas e até permissivas em relação, por exemplo, ao que eu chamo de consumoterapia. Quantas pessoas vão tentar resolver através do consumo, né? Dificuldades que são emocionais muitas vezes, né? Então, a gente precisa entender o que é desejo e o que é necessidade. Necessidade é algo que eu não posso abrir mão, é algo que é extremamente essencial e vital para a minha vida. Desejo, eu posso muitas vezes, não que eu não possa ter desejo na minha vida, mas eu posso planejar um desejo. Será que eu preciso isso agora? Se eu perguntar se eu quero, eu vou querer sempre, né? Isso é inerente ao ser humano, mas precisa ser agora? Eu posso agora? Então, a gente tem que começar a criar, quando eu disse mecanismos de proteção, de segurança contra nós mesmos, são freios. Porque se a gente não tem um freio externo, a gente precisa criar freios internos, que comecem a fazer com que a gente se dê conta desse panorama, né? A gente sabe por estudos, por exemplo, que usar o dinheiro, fazer uma compra pagando com dinheiro, com a cédula, a gente sente mais a dor da perda financeira. E a grande roubada é a história da gente ficar usando cartão de plástico. Esse não passa, não dá a sensação de perda. E agora que a gente está em casa, então, com um monte de compras e avisos, né, e tentações virtuais, então a gente precisa ter um autocontrole cada vez maior, né? Então, uma sugestão é essa, a gente começar a entender essa questão desejo, necessidade, tem que cumprir isso agora, ou posso me planejar para daqui um pouco, não que a gente tenha que abrir mão de tudo que é desejo na vida. Dá uma olhada, dá uma checada nessa questão de consumoterapia. Tem muita gente aí que está vivendo o script do vizinho. Quer viver a vida que cabe no bolso do vizinho. Mas qual é o tamanho do meu bolso? Aonde eu quero chegar? Né? Eu posso, de novo? Eu acho que a gente tem que trazer uma questão, assim, um amadurecimento dá trabalho, né? E principalmente lidar com a frustração ou com o não imediato é desconfortável. Mas para a gente chegar numa maturidade financeira, a gente tem que sair desse analfabetismo. Passar adiante dessa infância financeira, concordo com o que vocês disseram, eu não quero me aposentar também, né? Mas eu quero poder trabalhar num ritmo, talvez, que eu escolha, e não que seja mais imposto, né? Então, a questão da independência financeira é isso. A gente só conquista independência financeira quando a gente conquista amadurecimento financeiro, quando eu consigo fazer decisões sustentáveis na minha vida. Falando em consumoterapia, me lembrei de uma questão aqui, tem muita gente que é comprador impulsivo, comprador compulsivo, devedor impulsivo, são comportamentos econômicos que a gente tem que dar conta disso, e a gente tem que começar a se conhecer, como é que é o meu comportamento em termos de compra, de consumo, por exemplo, de investimento. E uma dica, cada vez mais a gente tem utilizado cartões de crédito, enfim, de débito, se vocês caírem numa dessas categorias de comprador impulsivo, compulsivo, devedor compulsivo, uma dica é congele o cartão de crédito. Deixa ele congelado, põe dentro de um copo lá com água e bota no congelador, porque a gente sabe por estudos também, né, das ciências cognitivas, que a fissura, que é aquele desejo enlouquecido, sem autocontrole que a gente tem de comprar alguma coisa, isso pode acontecer com qualquer outro tipo de uso de substâncias, por exemplo, enfim, dura entre 3 a 5 minutos, gente. Quando eu voltar para casa para buscar o cartão de crédito, esperar ele descongelar, passou aquela vontade, aquele desejo, e eu recobro a consciência. Não tem como a gente evitar os vieses, tá? Tem como a gente conhecer os seus próprios vieses e aonde a gente mais se atrapalha nas nossas decisões. Isso é importante a gente mapear. Mas assim, a autoconscientização e esse autocontrole é forever. A gente tem que estar o tempo inteiro consciente disso, né? Colocando essas duas dimensões. Como é que a gente vai fazer? Porque eu acho que o papel moeda vai embora. Uhum.
5 anos vai embora e o cartão de crédito também. Vai ficar. Vai estar onde? Vai estar um chipzinho Celular. nosso aqui. Um chipzinho. Não, chip. Sim, sim. Esse é o problema. Como é que a gente vai se congelar? Porque aí a gente vai ter que se congelar e não congelar o cartão. A gente não vai se congelar, mas como tudo na vida, eu acho que depende de como é que a gente utiliza as coisas. A gente vai ter que saber usar o chip. É o chip que me controla ou eu controlo o chip? Exatamente. Não, eu quero ter liberdade de escolha ou não quero ter liberdade de escolha? Então, a tecnologia não é um problema, gente. Ela é aliada, assim como o dinheiro também não é, desde que a gente saiba usar. Né? Maravilha, maravilha, muito bom. A Luciana é uma grande parceira, miradora, tem um trabalho magnífico junto à BPREV. Nós precisamos fazer uma série de cálculos atuariais, nós precisamos estar preparados com responsabilidade para levar o patrimônio do nosso participante até o último dia, até o mais longe possível. Nós temos um contrato, o mais longo dos contratos, né? A gente está falando para advogados, não existe relação jurídica mais longa que essa, mais longa que o casamento. Ela se estende para depois do casamento, da viuvez, depois em que ficam os filhos, são os beneficiários. E isso é incrível. Juridicamente é um desafio enorme essa relação jurídica e ela é belíssima. Além disso, outras questões interessantes. Falaram aí, vou puxando, a gente está fazendo aí uma grande mistura agora e virou uma conversa, mas falaram das reservas, né? Quem tem a racionalidade de formar uma reserva para aguentar um tirão curto, o Eduardo falou isso, um período de crise, um imprevisto. O que é um imprevisto? Juntar dinheiro para um imprevisto. Tem uma expressão na cultura e na educação financeira previdenciária americana que são as reservas de rainy days, de dias chuvosos, o dia em que as coisas não estão boas, né? O dia que tu não consegue sair. E é isso. Nos Estados Unidos, o desafio é muito grande. A Luciane falou uma maneira, cuidado, não olha muito para o vizinho, né? A gente também não pode ter um complexo de vira-lata muito grande. Os Estados Unidos têm um desafio enorme lá e parece ter reservas previdenciárias gigantescas, mas eu li uma pesquisa que tem um número significativo, não sei se 40% das pessoas lá não tem 3 meses de salário. Então, imagine uma economia informal sem o INSS, o que foi essa pandemia nos Estados Unidos. 40% da população americana que tem um padrão aquisitivo de consumo alto, não ter 3 meses de salário. Acabou esse dinheiro. Essas pessoas estão, nesse momento, sem dinheiro. Desde março, fevereiro, março, abril, hoje é zero, não tem. Eu tive a oportunidade de dar algumas aulas de pós-graduação, eu começava sobre previdência privada, eu começava perguntando, fazia uma brincadeira, perguntava para os alunos assim, vem cá, me digam quanto que vocês têm de dinheiro. Eu vou olhar para a câmera assim, quanto é que vocês têm de dinheiro agora? Quanto que vocês têm guardado? Tem 5 mil? Tem 10 mil? Quanto é que tu gasta? É a lógica do Eduardo. Quanto é que custa a tua... E tinha todo o público dentro, né? Numa sala de aula de pós-graduação, tinha o recém-formado que mora com os pais e tinha um advogado que estava buscando formação para atuar na área previdenciária, quer ser um advogado previdenciarista, e estava buscando essa formação e tinha 2, 3 filhos e tinha 50 e poucos anos de idade e o filho estava entrando na faculdade. Tu tem dinheiro para aguentar 3 meses, 6 meses, 1 ano? Tem isso. Depois disso, a gente consegue pensar nesse horizonte mais longo ainda, que é pensar em parar, e assim vai. Isso, eu faço esse gancho para uma volta, um gancho sem querer, mas acho que não fecha mal, não. Luciane, obrigado, fica à vontade, a gente vai seguir algumas perguntas, o nosso tempo daqui a pouco acaba, mas eu acho que a conversa está muito boa. Helder, eu li uma vez, e esse dilema existe, mas eu li uma frase que eu achei muito feliz, que poupança, isso vai não é um contrário do que a Luciane falou, que ela reconheceu isso
nessa questão biológica da gente ter ser compelido a não poupar. Mas a frase é: a poupança não é um comportamento individual. Ela não é fruto de um comportamento individual. Ela é dada pela estrutura. Quando as estruturas incentivam, então por isso talvez alguns países tenham mais sucesso que outros, talvez não pelo complexo de vira-lata, mas porque eles conseguiram criar estrutura de mercado de trabalho, estrutura macroeconômica, de riqueza da sociedade, estrutura de educação e estrutura institucional de pilares previdenciários, que tributária, aqui a gente está num ambiente jurídico, pode falar disso, de incentivos tributários, de vantagens tributárias para empregador, para empregado, para profissional liberal, de fazer com que valha enormemente a pena poupar. Tem uma outra frase que diz que quem não tem o dia de amanhã não poupa nada. Como o Eduardo falou, não poupa o cafezinho. E quanto mais tu tem medo. Quanto mais tu tem uma casa, tu tem filhos, tu tem segurança, tu tem medo, tu preserva isso. Então, num ambiente em que daqui a pouco a advocacia, e vamos ser reais, passa por dificuldades enormes, a gente tem desafios para fazer essa classe poupar. Um advogado pode me dizer: olha, as coisas não estão fáceis, eu não consigo poupar, eu vou deixar para depois poupar, eu não vou poupar agora. E a tua apresentação falou sobre reforma da Previdência, falou sobre estruturas. Tu tem uma experiência enorme em fundos instituídos, atende, quem não conhece a MAG, o Helder trabalha atendendo fundos instituídos de servidores públicos, da iniciativa privada, da advocacia, de outros segmentos. E eu entendo isso, eu queria a tua opinião, nós não temos uma estrutura que seja extremamente benéfica para as pessoas pouparem, e sem isso a gente não consegue. Eu citei o Mendonça para falar da alegria que a gente tem de tê-lo conosco e do conhecimento que ele tem da relevância que é o segmento da previdência privada, porque ele fez um comentário no chatzinho e ele disse que a ABRAP luta há muito tempo para instituir uma cadeira de educação financeira e previdenciária nas faculdades. E esse foi o teu gancho final da tua fala. Até que ponto a gente tem que investir em educação previdenciária e financeira e até que ponto as grandes estruturas, os grandes players do mercado não têm que trabalhar para um ambiente regulatório que incentive muito mais. Tem uma luta que talvez nosso auditório não conheça, da adesão automática, de uma série de mecanismos. A Luciane conhece isso, o Eduardo conhece isso, né? Os nudes, os empurrões que fazem com que automaticamente a gente decida, tome a decisão de poupar mais. Falei demais e eu tenho que ouvir vocês, mas o que tu acha dessas estruturas, da briga da estrutura com a educação? Eu acho que começa pelo Estado dar muito. O Estado não dá, promete muito. O SUS, por exemplo, é o maior sistema de saúde do mundo. E está de graça, está ali. Claro, de graça não, porque todos nós pagamos impostos, certo? Mas ele é fruto dos nossos impostos. Mas a saúde, no fundo, está garantida para qualquer brasileiro. A aposentadoria também. Então, o Estado oferece muito. O Estado oferecendo muito, o cidadão fica mais relaxado. Claro, se você não quer ficar numa enfermaria, você vai ter que ter um plano privado. E aí vai ter que ter dinheiro para comprar esse plano privado. Se você quer ter mais do que R$ 5.800 de aposentadoria, você vai ter que poupar mais. Mas se você é um empregado que ganha menos do que isso, você, no fundo, está tranquilo. E 95% da população brasileira ganha menos do que o teto. Então, começa por aí. Acho que é um erro estrutural
do Estado. O Estado dá muito. Se você comparar com o Estado americano não tem saúde para todo mundo. A aposentadoria é um salário mínimo. O resto, as pessoas têm que se mexer. Vamos fazer uma pequena comparação. No Brasil, só 4% das famílias têm hoje seguro de morte, invalidez e sobrevivência que seja suficiente, contra 70% nos Estados Unidos. Então, isso aí é através do quê? Do Estado oferecer muito e de educação. E eu acho que a gente só sai do buraco com muita educação. E acho que esse não é só um dever do Estado, tem que ser um dever do cidadão, dos empresários. Não adianta o empresário também falar muito, só falar que falta, mas ele não se movimentar. Vamos falar agora sobre a renda básica. Se alguma coisa eu aprendi nessa pandemia, é que a gente não pode conviver com essa pobreza que a gente vive. Para mim, não tem nada pior do que você estar na rua e você vê uma pessoa abrir o lixo para procurar comida. Portanto, a gente tem que lutar por uma renda básica para o país. É uma saúde básica e uma renda básica, mais básica, bem para baixo, mas que não deixe ninguém morrer por falta de assistência no hospital e não deixe ninguém morrer de fome. Mas, fora isso, as pessoas têm que lutar. Têm que ser incentivadas a lutar por uma vida melhor. E isso, para mim, ficou muito claro. Quer dizer, eu, como empresário, tenho que estar preocupado com resolver um problema de renda básica e resolver um problema de saúde básica. Então, eu acho que a gente não pode deixar só com o Estado essa responsabilidade, não. Essa responsabilidade ela é do empresário e é do cidadão. Eu acho que é através disso que a gente consegue dar um futuro melhor para essas gerações que estão por vir. Concordo. Não combinamos, mas eu concordo. Eu acho que senão não tem para todo mundo, né? Tem que ter um pouquinho para todo mundo. Não dá para. Eu penso exatamente. É um desafio. Renda básica é um assunto pesado, mas eu concordo integralmente. Eu não sei dizer, mas eu acho que se a gente tirasse 1% do lucro das empresas no mundo, a gente acabaria com a fome. Acho que esse é um desafio que a gente pode fazer. Eu não fiz essa conta, o Eduardo acho que pode ter mais jeito de fazer essa conta do que eu, mas eu me arrisco a dizer que 1% do lucro das empresas no mundo acabariam com a fome. Essa é uma bandeira que a gente poderia hastear. Eu assisti uma vez um economista brasileiro, não vou lembrar do nome, um economista brasileiro do Banco Mundial, em que ele disse que a desigualdade é como o colesterol. Tem a desigualdade boa e a desigualdade ruim. É fantástico o trabalho desse cara e pena não dar os créditos agora. Mas a desigualdade ruim é a desigualdade de oportunidades. É aquela que o cara ele fica para trás na largada. Tem uns que vão largar lá na frente. E a desigualdade boa é a de visões de mundo. É de desejos, é de ambições, né? Se todo mundo for igual, vai virar um robozinho, a gente não quer isso. Mas essa desigualdade que é dessa situação, que eu acho que tem tudo a ver com previdência privada, porque tem a ver com a estrutura pública e tem a ver com o que tu falou, Helder. A gente montar um sistema justo que, consequentemente, eu não estou puxando a brasa para o assado da previdência privada, é um papel que vai ser delegado, vai ser trazido para a previdência privada naturalmente porque o Estado consiga acabar com isso, com essa pobreza extrema. Isso é um absurdo. Loucura. Eduardo, tu tens tu trilhou um caminho muito rico ao atender fundos instituídos para nosso público. Quem não sabe o que é isso?
A OABPREV é um fundo de pensão instituído, é um fundo de pensão que não tem um patrocínio, não tem um patrocinador, não tem um empregador que paga. Então, a gente tem, relativamente recente na história brasileira, institucional da Previdência Privada, essa possibilidade de ter esses fundos de pensão em que não foram criados por um empregador, aqueles velhos fundos de pensão estatais, ou de grandes empresas privadas. Então, as OABPREVs nasceram assim e diversos outros fundos de pensão. E tu trilhou isso muito, e trilha. Tu conhece a realidade desses profissionais liberais e conhece a realidade das OABPREVs, da advocacia brasileira que chega até as OABPREVs, de como as OABPREVs tentam mostrar essa importância, de como a gente sua a camisa para tentar convencer o advogado que tem que nos ouvir e nos dar esse voto de confiança da gente ser uma das cestas em que ele deixa guardado alguma coisa para ele e para a família dele. Tu consegue dizer para nós em que parte do caminho que nós estamos? A fotografia hoje da proteção da classe da advocacia, não sei se tu consegue fazer essa avaliação entre a advocacia gaúcha e de outros estados. Não precisa nominar, não é uma competição entre os estados, entre a OABPREVs, não é nada disso, mas até que ponto tu acha, de uma maneira, e às vezes eu tenho vontade que a resposta seja ruim, para que assuste, sabe? Para que convença, porque isso o Helder e a Luciane sabem. Quando a gente dá uma notícia ruim, dá um pânico, e dá um terror, e conta uma história muito negativa e assusta, aí a pessoa vai lá e se mexe, se coça. Em que estágio que tu diria que nós estamos? Assim, a gente, entre o que a classe tem e o que poderia estar fazendo ainda. Como é que tu vê isso? Eu rodei presencialmente 12 estados no Brasil e no Rio Grande do Sul, perto de 50 cidades. E atendendo sempre em planos instituídos, tanto fazendo as palestras quanto as consultorias, ou até atendendo individualmente, muitas vezes, né? Quando é um outro sistema, a gente atendia muito o médico, que era muito comum, e dentro das OABPREV, muito advogado, advogada, né? E a família. Eu diria que a gente está num momento muito inicial, estamos num momento muito inicial ainda, no momento do que deu problema, né? A gente está envelhecendo, a gente está pagando as contas, só que a gente não consegue dar o próximo passo. Quando a gente começa a olhar os percentuais dos planos versus a população que a gente tem para abordar, dependendo da região, a gente tem 1%, tem 4%, 5% dos advogados, por exemplo, com um plano de previdência. Então, ou seja, a gente está no início, né? O Helder trouxe alguns números em relação aos Estados Unidos, pensando mais na parte da proteção imediata, né? Mas na longevidade, a gente ainda tá muito atrás, porque a gente não tem a educação financeira. Então, no que a gente está aqui num debate de percentual, de alocação, do investimento ideal, no dia a dia, na vida como ela quando está no 1 a 1, a pessoa fala assim: Eduardo, cara, eu estou usando cheque especial e parcelei o cartão de crédito. Ele está querendo me falar de 50, 30, 20 e um monte de histórias lindas e eu estou com as contas atrasadas. Então, na prática, eu acredito que a gente ainda está engatinhando, tá? Se a gente tivesse aí um caminho, né, uma linha de inicial e de chegada, a gente ainda está aí no 5%, sabe? A gente ainda está começando nessa parte cultural de poupar, de trazer as finanças e do advogado, muitas vezes tu falou, né, de que na prática muito ajuda o seu cliente, mas não se ajuda e não ajuda a sua família a trazer essa proteção. Então, quando a gente senta para fazer uma consultoria e pergunta para o advogado quanto que ele tem de reserva, caso não entre mais nenhum dinheiro no próximo mês, às vezes ele fala: eu tenho 5 mil. E quanto que é a tua despesa mensal? 10 mil. Então, ou seja, eu não tenho para 30 dias.
assim como no início da pandemia começaram esses estudos e as empresas americanas, né? No primeiro estudo, se eu não me engano, eles tinham um fluxo de caixa de 28 dias. E aí, quando a gente começa a pensar no nosso dia a dia, o Rio Grande do Sul, que é um estado que tem um bom nível cultural, né? E quando a gente fala de advogado, que também tem um bom nível cultural, e a gente vê, entre aspas, o desastre da nossa educação financeira e previdenciária, a gente pensa, imagina o restante das pessoas. Porque a gente está falando do Rio Grande do Sul, um estado que normalmente, é claro que nos últimos anos teve os seus enroscos, mas culturalmente é um estado forte, né? Um estado que tem uma cultura muito boa, e o advogado, que tem um nível intelectual muito bom, e a gente não consegue, às vezes, emplacar para 10% da base. Se conscientizar da importância das finanças. E aonde a gente tem aí aproximadamente 60% das famílias endividadas. Né? Esse número, provavelmente, esse ano, vai chegar ao quê? Uns 70% das famílias endividadas, onde a pessoa não sabe nem se paga primeiro o cartão, primeiro cheque especial, o condomínio, está torcendo para que não possa ser despejado. E a gente não está falando só de quem ganha pouco, de quem ganha muito também. Porque quem ganha pouco, quem ganha R$1.000 e não entra R$1.000, quando entrar 1.000 ele resolveu o problema. Agora quem ganha 80 mil e para de entrar 80 mil, aí é um problemão. Porque não é na mesma velocidade que retoma. Então eu diria, Ricardo, que sim, estamos no vermelho ainda, estamos no início, o nosso nível de educação financeira e principalmente previdenciária, quando a gente vê os estudos, igual o Luciano falou, com os outros países, o Brasil, a configuração, realmente, normalmente, ele está entre os últimos países, quando a gente faz o levantamento, né, tem as pesquisas lá do Banco Mundial, e quando a gente fala o Brasil como um todo, o indicador é ainda pior, mas se a gente pensar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, estados relativamente bem desenvolvidos, é bem alarmante ainda. Então, a gente está no início, né? Mas a parte boa de estar no início é que temos bastante coisa para melhorar. Exatamente. Como o cafezinho, né? Não vamos focar na poupança do cafezinho, vamos focar no que a gente tem de bom para fazer. A gente tem um desafio enorme. Eu agradeço imensamente a presença de todos. São todos aqui profundamente vinculados, comprometidos com essa causa. É uma causa em que é um ganha-ganha. A gente faz o bem e vive disso. Não vou nem falar da nossa equipe, nem vou falar da diretoria, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal da BPREV, que fazem isso graciosamente, e eu sou muito grato ao que a BPREV me dá e por compartilhar, por aprender com vocês, e tenho certeza que trabalhar com esse tipo de causa, o Helder falou, né? Eu acho que foi, não quero ser injusto, com propósito, é um presente, é uma dádiva poder trabalhar como é a advocacia, como o Eduardo colocou muito bem, né? De poder ajudar e parar de reclamar de cliente e ter a satisfação de atender, né? E transformar isso em algo em que psicologicamente a gente saia cheio de gratidão e alegria. Bom, o nosso objetivo sempre foi ser mais dinâmico, ser menos maçante. Os temas seriam longos, a gente poderia transformar isso numa conversa de bar, cada um abriria sua cervejinha, pediria seu chopinho ou o que fosse da sua preferência. Não é o caso. Estamos na segunda-feira, eu pelo menos não pretendo fazer isso hoje à noite, mas fiquem à vontade. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. A OABPREV fica muito feliz de fazer isso e tem muita gana de transformar esses assuntos todos em bandeiras para a gente levantar para a classe. E vocês são grandes parceiros e a gente fica muito feliz. É muito bom ter vocês do nosso lado e eu acho que a audiência conseguiu ver como nós estamos nos cercando de gente competente que entende do riscado e que quer fazer mais e melhor. Eu agradeço também a presença de todos que nos assistiram. E é isso. Repetindo, certificados,
estarão disponíveis. O conteúdo todo está gravado, também vai estar disponível nas nossas redes, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com a equipe da OBPrev, vai ser uma satisfação atender vocês. Obrigado a todos e uma boa noite. Não sei se mais alguém tem algum recadinho Muito final. obrigado. Eu estou fechando tudo aqui, não quero deixar vocês sem corte. Obrigado a todos mesmo e fiquem à vontade. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Obrigado. Boa noite. Até mais.